Amados irmãos e amadas irmãs, então, prosseguindo o estudo deste capítulo 2 do livro de Apocalipse, vamos examinar hoje o que podemos chamar de cartas eras dirigidas à igreja de Esmirna, Pérgamo e Tiátira, que estão inseridas nos versos 8 a 29. Na sequência, estudaremos sobre as cartas às igrejas de Sardes e Filadélfia, correspondentes às respectivas eras. E, por fim, analisaremos Laodiceia, a era em que vivemos atualmente. Antes de entrarmos propriamente no exame da primeira carta desta noite, que é a carta dirigida à igreja de Esmirna, considero interessante e produtivo que nós façamos um breve recordatório sobre a estrutura das cartas que o Senhor Jesus redigiu e mandou entregar às 7 igrejas da Ásia Menor. Todas as cartas têm uma estrutura praticamente idêntica que se compõe de 8 passos. Um deles nem sempre aparece, mas os outros, sim. E eles estão na tela. Na composição da carta, sempre aparece o nome da igreja destinatária, uma apresentação do Senhor Jesus, porque para cada igreja, ou era, ele se mostra de um determinado modo. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, ele se introduz como aquele que tem as 7 estrelas. Ele é um governante, um sumo sacerdote supervisor. O Senhor Jesus faz também, em cada carta, uma observação. No caso da carta a Éfeso, ele diz: conheço suas obras. Eventualmente, mas não em todas as cartas, como sabemos e recapitularemos, o Senhor Jesus realiza elogios. No caso da igreja de Éfeso, é mencionado que os habitantes de Éfeso odiavam os nicolaítas, que o Senhor Jesus também repele. Ao longo das cartas, não necessariamente para todas as igrejas, o Senhor Jesus faz repreensão a título de crítica construtiva para a edificação. Por exemplo, a igreja de Éfeso, nosso Senhor Jesus manifestou que Éfeso havia deixado o primeiro amor. Eventualmente, nosso Senhor Jesus exibe uma solução para resolver alguma questão apostólico-doutrinária relevante. Por exemplo, o arrependimento e a prática das primeiras obras. Faz também ameaça ou advertência. No caso da igreja de Éfeso, o Senhor Jesus foi intenso e veemente. Caso a igreja não se arrependesse e voltasse ao primeiro amor, ele diz: virei a ti e tirareis seu castiçal. Ou seja, sem castiçal, que simboliza a luz de Deus, a igreja se tornaria uma congregação comum, um local comum de reunião. Ela se descaracterizaria como igreja. É colocado também em cada carta a abrangência. No caso da carta a Éfeso, a abrangência inclui a todos, todos os que têm ouvidos, ouçam. E, geralmente, o Senhor Jesus encerra a carta fazendo uma promessa, acenando com uma grande e bendita esperança. No caso dos Efésios,
foi prometido ao que vencer que comeria da árvore da vida, que está no centro do paraíso de Deus. Fazendo uma brevíssima recapitulação sobre a carta para a igreja em Éfeso, nós temos 5 frases para pronunciar. Essa igreja tinha e praticava a sã doutrina verdadeira, ou seja, aquela ministrada pelo próprio Senhor Jesus, por seus apóstolos e pronunciada pelos profetas, sem nenhum tipo de engano. Essa igreja foi elogiada por obras, trabalho, paciência, e houve a constatação de que repeliu mentirosos que já estavam querendo tomar posse da doutrina, deturpando-a. E ficou muito evidente a repulsa dos efésios fiéis à sã doutrina, pelos nicolaítas, mas foram repreendidos pelo afastamento do primeiro amor e advertidos sobre o risco de perder a luz de Deus, representada pelo seu castiçal. Então, nós podemos afirmar, sumuladamente, que a igreja em Éfeso representou as raízes genuínas da igreja de Deus. E a força, a pujança do seu início foi o grande exemplo que todas as igrejas, ou as eras pelas quais a igreja transitou, deveriam imitar. E nós sabemos que não tem sido assim. Essa igreja trabalhou com afinco, arduamente, mas no final da sua era, por volta do ano 100, esse amor já não era tão ardente quanto no início. Foi perdendo-se e eles afastaram-se das primeiras obras e houve lugar para a instalação de uma igreja com máculas, que só aumentariam exponencialmente ao longo das eras seguintes. Ou seja, no término da era de Éfeso, em torno do ano 100, depois do Machia, já estava havendo um nítido distanciamento da pureza original da mensagem do Divino Mestre. E só lembrando a vocês a palavra nicolaíta, que estará presente praticamente o tempo todo em nossas conversas, não só aqui, falando sobre as 7 cartas, mas no decurso do próprio livro de Apocalipse. Lembrando que o nicolaísmo provocou ojeriza profunda no Senhor Jesus, a ponto de ele mesmo assim declarar seu ódio a esse tipo de postura, esse tipo de domínio sobre o povo. Então, esse problema já começava a ficar evidente na era de Éfeso, e nós vamos ver daqui para frente como isso se infiltra cada vez mais na doutrina da igreja e corria-se o risco até de destruição da própria igreja. A Bíblia não fala muito claramente sobre os pecados cometidos pelos nicolaítas, mas explicita que sua influência nefasta sobre a igreja era um perigo, digo, muito grave. A igreja de Éfeso lutou bravamente contra esses déspotas, mas nós vamos ver que aconteceu exatamente o inverso com uma igreja que estudaremos daqui a pouco. Então, o Senhor Jesus deixou muito claro que os nicolaítas deveriam ser veementemente rejeitados. E nós vamos perceber que tem acontecido exatamente o inverso. Agora entremos
na carta a Esmirna, que está contida em apenas 4 versos. É uma carta muito resumida, porém intensa. Ela está escrita nos versos 8 a 11 deste capítulo 2. Para prosseguirmos, é importante sabermos alguma coisa a respeito do significado da palavra Esmirna e, por extensão, da própria igreja ou era de Esmirna. Essa palavra Esmirna, que tem uma correlação muito próxima com mirra e morte, foi a Igreja dos Mártires, pois, como nós vamos recuperar aqui, recapitular, sofreu uma severa, intensa perseguição por 10 imperadores romanos ímpios, desde Domiciano, por volta do ano 60, depois do Machia, até Diocleciano, por volta de 313, depois do Machia. Aliás, esta perseguição foi a mais atroz de todas elas. E esse período de 10 anos aproximadamente, entre o ano 303 e o ano 313 depois do Machia, é conhecido historicamente como Era dos Mártires. Isso é citado, inclusive, é bom nós lembrarmos, com muita clareza, pelo apóstolo Paulo, na carta que escreveu, a segunda carta que escreveu a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, em que Paulo nos adverte, dizendo que, na verdade, todos nós que queremos viver plena e piamente no Senhor Jesus Hamashia, padeceremos perseguições. Isso faz parte do exercício da nossa fé. Esmirna, como sabemos, era uma cidade rica, poderosa, mas os seguidores do Senhor Jesus Hamashia que lá viveram foram vítimas de um tratamento cruel dispensado pelo poder dominante, pelo Império Romano. Por quê? Os cidadãos de Esmirna estavam mergulhados em todas as práticas de paganismo e era muito difícil que aceitassem ao Machia com seus ensinamentos divinos e verdadeiros. A palavra mirra é usada na Bíblia para indicar morte amarga. A planta de onde a planta que de onde se retira a mirra é uma planta muito comum na região da Arábia e na Abissínia. E essa substância tem um odor muito característico e uma cor vermelha. Era muito usada para embalsamar os mortos e também era administrada como uma beberagem para apressar a morte de criminosos. Por isso, a palavra Esmirna está associada à morte e à amargura. Esse significado amargo e de cor vermelha representa muito bem o período dessa igreja, porque está correlacionado com os sofrimentos que os crentes genuínos passaram. Então, essa igreja é símbolo de uma era de perseguição e morte no curso da história das igrejas de Deus. Durante esse período da igreja de Esmirna, nós constatamos uma sequência de 10 imperadores romanos altamente malévolos que se deleitavam em trucidar e matar os crentes genuínos da Igreja de Deus.
Isso podemos ver, sugiro que o façam, está descrito no livro de Hebreus, capítulo 11, dos versos 33 a 38. Ali nós encontramos uma descrição bem lacônica, porém veemente, do que os seguidores genuínos do Senhor Jesus Hamachias sofreram. Mas como o Senhor Jesus se apresenta na carta a Esmirna e nas outras que nós pretendemos abordar ainda hoje. Na carta a Esmirna, ele se identifica como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Lá, na carta a Éfeso, ele havia dito, como nós examinamos, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Veremos que, na carta à igreja de Pérgamo, ele mandou que João escrevesse ao anjo da igreja que ele, Senhor Jesus, é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Para a igreja de Tiátira, o Senhor Jesus determinou que se escrevesse que ele é o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Pergunto a vocês, o Senhor Jesus fez algum elogio à igreja de Esmirna? Sim, ele disse com toda clareza: conheço tuas obras e tribulação e pobreza, mas, afirmando, tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. O Senhor Jesus estava se referindo aí nessa passagem a judeus blasfemos que tiveram ou manifestaram o mesmo espírito daqueles que lá no julgamento do Senhor Jesus gritavam: crucifique, crucifique, e blasfemaram do nome de nosso Senhor. Também lá no tempo de Esmirna, essas pessoas blasfemaram contra os crentes verdadeiros. E, muitas vezes, na maioria delas, uniram-se aos executores de Roma para contribuir com o terrível martírio que foi implementado contra a igreja verdadeira ao longo dos anos. Por essa razão, o Senhor Jesus chama esses judeus de sinagoga de Satanás. Mas o Senhor Jesus faz algum alerta, embora contendo elogio à igreja de Esmirna? Nós já mencionamos aqui algo a respeito do numeral 10, que é citado como uma tribulação de 10 dias nesta carta. Então diz o Senhor Jesus: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Notamos aí que o Senhor Jesus preparou essa mensagem para a igreja de Esmirna, enquanto encorajava aqueles que tinham medo de sofrer, porque o Senhor Jesus queria transmitir a informação de que o diabo provocaria tremendas tribulações durante 10 dias. Há 2 maneiras de nós interpretarmos essa expressão 10 dias, que seria o período de tempo durante os quais os fiéis genuínos, os verdadeiros crentes, seriam martirizados. Nós podemos entender
como primeira vertente interpretativa, que seria a perseguição implementada pelos 10 imperadores romanos, desde Nero, por volta de 67 depois do Machia, até Diocleciano, em torno de 313. Ou então, 10 anos de contínua e feroz perseguição feita pelo imperador Diocleciano, iniciando no ano 303 e findando em 313. Por isso é que nós já mencionamos, e todos nós nos lembramos disso, que a era dessa igreja e o próprio período de reinado desse imperador cruel é conhecido como a Era dos Mártires. Então, nós sabemos que muitas torturas pérfidas eram praticadas contra os seguidores do Senhor Jesus. Muitos deles, inclusive, foram supliciados por não atenderem à ordem de entregar as cópias das Escrituras que possuíam. Por exemplo, um desses mártires, um diácono da igreja chamado Timóteo, recebeu a seguinte ordem do governador que o estava sentenciando: ordeno que você me dê esse livro para queimar. O que foi que Timóteo respondeu? Se tivesse filhos, daria todos eles a você para sacrificar, mas salvaria a minha Bíblia. O governador, tremendamente irritado e indignado, mandou que vazassem os olhos de Timóteo e retrucou-lhe: seus livros agora serão inúteis, porque você não mais poderá ler. E todos nós também nos lembramos, arrepiados, de Policarpo de Esmirna, aquele discípulo direto do apóstolo João, que foi queimado vivo. E enquanto queimava, cantou hinos de louvor ao Machia enquanto teve voz. Esse é um exemplo de fé suprema. Mas esse sofrimento pelo qual a igreja de Esmirna passou simboliza figurativamente alguma coisa ou é apenas o que aconteceu lá com os nossos irmãos e irmãs daquela igreja? Na verdade, nós detectamos nessas passagens o testemunho de fé e grande coragem da igreja de Esmirna, representando a luta de fé dos seguidores do Senhor Jesus Hamashia contra o Império Romano. E esse é um grande exemplo, tremendo exemplo de fidelidade ao Senhor Jesus. Só que nós observamos o seguinte: quanto mais o Império Romano supliciava e sangrava os crentes verdadeiros, mais pessoas eram convertidas à sã doutrina. Então, nós podemos tirar aqui uma conclusão. O Império Romano fez o que fez, aquele Império Romano bárbaro, antigo, fez o que fez, cometeu as perversidades, mas aqueles que foram assassinados estão tranquilamente aguardando o dia sublime da ressurreição gloriosa. Porque nós sabemos que a exaltação vem depois da crucificação. Nós não temos a vida eterna em nós mesmos. Somente o Altíssimo Deus a possui. E ele pode concedê-la a nós se nos tornarmos seus filhos, por meio de adoção. A adoção promovida pelo Senhor Jesus Hamashia. E é por isso que
Aqueles mártires suportaram tudo isso, por saberem que aquilo a que nós renunciamos neste mundo é exíguo, é extremamente pouco, praticamente nada representa, frente ao regozijo da vida eterna junto ao Altíssimo Deus. Então, qual é a promessa que o Senhor Jesus faz à igreja de Esmirna? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse caso, a abrangência inclui todas as pessoas que têm ouvidos. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, o Senhor Jesus está assegurando ao que vencer a garantia da presença na primeira ressurreição. Agora, nós ingressamos na carta à igreja de Pérgamo. Aqui são frases mais extensas, abrangem os versos 12 a 17. Também o período que caracteriza a era dessa igreja é bem maior. Ele vai de 313 a 527, depois do Machia. Para manter a mesma estrutura da nossa conversa, considero relevante iniciarmos pelo significado da palavra Pérgamo. Essa palavra tem múltipla significação. Ela pode expressar amálgama, mistura, casamento. E aí vem a pergunta: quais foram, para iniciarmos a conversa, as características marcantes da era da igreja de Pérgamo? Nós percebemos ali que os seguidores do Senhor Jesus, os professadores da sã doutrina, não conseguiram converter o Império Romano. E a maioria acabou adotando como doutrina o próprio paganismo característico desse império maléfico. Ou seja, grande parte da igreja, a maior parte, melhor dizendo, perdeu suas características originais de pureza. Lá no famoso Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, no ano de 325, que foi convocado, e há uma controvérsia, mas talvez tenha sido presidido pelo próprio imperador Constantino I, nós conseguimos entender de maneira sucinta, compacta, o espírito característico da era de Pérgamo. Ali, nesse período, surgiram várias apostasias. Algumas nós vamos citar agora, outras vão aparecendo no decorrer de nosso estudo do livro de Apocalipse. A doutrina do Deus Filho, o mitraísmo, que é a adoração ao Sol e a um Deus com 200.000 aspas que o representa, papismo, a comemoração do nascimento do Senhor Jesus em 25 de dezembro, a encarnação do Verbo, a adoração a Maria, mãe do Senhor Jesus, a idolatria de diferentes tipos e a outorga de autoridade eclesiástica a pessoas com autoridade temporal, por exemplo, o imperador. Então, o que se vê a partir daqui, dessa igreja de Pérgamo, é a infiltração satânica na igreja, consolidando vigorosas e poderosas apostasias que foram aumentando e que persistem
até hoje. Lembrando, neste momento aqui, fazendo um pequeno parêntese, que lá no Concílio de Nicéia foi aprovado um credo niceno, completamente diferente do credo apostólico primitivo. O credo apostólico não contempla Trindade. Ele professa um Deus único e apresenta o Senhor Jesus como o ungido de Deus, gerado e enviado, como procurador divino plenipotenciário. Sim, ele recebeu o Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus, sem medida, mas ele veio como homem em carne e homem continua, em corpo glorificado. Então, no verso 12, o Senhor Jesus determina o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada de dois fios, ou dois gumes, como queiram. O que significa isso? O Senhor Jesus está se referindo à verdade contida em suas palavras, porque as palavras não eram dele, e sim as palavras que o Pai Celestial ordenou que ele pronunciasse. Então, as palavras verdadeiras do Senhor Jesus condenam todos aqueles que negam a verdade. E nós vamos ver, ao longo de todo o livro de Apocalipse, uma guerra permanente, sem trégua, entre palavras mentirosas e a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, no verso 13, afirma à igreja de Pérgamo o seguinte: conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens meu nome e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, existem várias hipóteses, três são as mais insistentemente analisadas, para explicar por que Pérgamo foi citada nesse texto como sendo o local onde está o trono de Satanás e onde ele, o diabo, habita. E também algumas pessoas estudiosas agrupam essas hipóteses por verem nelas uma correlação profunda. Primeira hipótese: muitos afirmam que esse termo, essa frase, trono de Satanás, se refere a um altar imponente dedicado ao, com 200 mil aspas, Deus chamado Zeus, que fora construído em Pérgamo. Esse altar ainda existe. Ele está, para quem quiser vê-lo, em um museu na cidade de Berlim, na Alemanha. A segunda hipótese é que Pérgamo teria concorrido com Éfeso para decidir qual das duas cidades teria o direito de construir o primeiro templo de adoração ao imperador, ao César de plantão. E Pérgamo teria vencido a disputa. Ou seja, Pérgamo construiu o templo, que foi o primeiro na história dedicado à adoração a um ser humano. Que absurdo, mas aconteceu. A terceira hipótese é que havia em Pérgamo um centro de adoração a um outro, com 200 mil aspas, Deus, de nome Esculápio, que ficou conhecido como,
com 200 mil aspas, Deus da medicina e da cura. A maioria de vocês certamente já viu ou sabe qual é o símbolo da medicina, que é um bastão envolvido por uma serpente. E esse era o símbolo do Deus, com 200 mil aspas, Esculápio. E como ele era o Deus da medicina, assim considerado, pessoas vinham até de muito longe em busca de cura, prestando adoração a ele. Ou seja, havia uma idolatria desenfreada na cidade de Pérgamo. E tudo isso contribuía para que a cidade se tornasse um local onde a presença de Deus fosse ofuscada e se exaltassem as obras do diabo. E lembrando que Pérgamo era a capital, a sede do governo romano na província e o maior centro da adoração imperial. Por isso, fica facilmente compreensível, dizem os defensores dessa hipótese, que o Senhor Jesus identificasse o local como sendo o trono de Satanás e o próprio local onde o diabo habita. Esse trono de Satanás coloca-se em frontal e direta oposição ao trono celestial, nessa grande batalha pelo senhorio do mundo, que é descrita ao longo do livro de Apocalipse. Mas, nesse momento, é interessante a gente conversar um pouquinho sobre uma pessoa que foi citada no verso 13, como fiel testemunha do Senhor Jesus, e que foi morto lá em Pérgamo, uma pessoa de nome Antipas. Aqui aproveito para voltar a um comentário que fiz logo no início da análise deste capítulo, falando que não há uma linearidade de eventos. Por quê? Antipas, também conhecido como Antipas de Pérgamo, morreu em 68 depois do Machia, ou seja, em plena vigência da era de Éfeso. Então, ele é citado aqui na carta a Pérgamo, mas ele foi chacinado lá atrás, em 68. Só para vocês verem que as coisas não têm um sequenciamento obrigatório, um fato acontecendo rigorosamente depois do outro. Esse Antipas, que na verdade foi um bispo da Igreja de Deus em Pérgamo, foi discípulo direto do apóstolo João. E, naquela época, mesmo considerando que Antipas viveu durante a era chamada de Éfeso, já havia uma perseguição aos seguidores do Senhor Jesus. E aqueles que se opunham em Pérgamo, a oferecer sacrifícios aos chamados, com 200 mil aspas, deuses, eram condenados, ou pelo menos ameaçados, ao exílio ou mesmo à execução. Antipas foi preso, porque ele se recusou a essa ignomínia. Mas ele foi liberto devido à sua firmeza na fé e começou a professar a palavra e a convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecer sacrifício. E isso provocou a reprovação dos sacerdotes pagãos que exigiram que ele parasse de pregar a palavra do Machia e, sim, oferecesse sacrifício aos aspados deuses. Como Antipas se manteve irredutível, absolutamente relutante
diante dessas exigências, foi recapturado, novamente preso e levado para o templo da chamada deusa com 200.000 aspas, Ártemis. E lá ele foi lançado no interior de um touro ardente de bronze vermelho, onde usualmente eram processados os sacrifícios. Aí é o seguinte, diz a tradição que Antipas orou intensa e contritamente a Deus, implorando por sua alma e para que Deus fortalecesse a alma dos crentes verdadeiros. O que nós vimos aí nesse texto? Que o Senhor Jesus fala no texto da carta, chamando Antipas de fiel testemunha. Ele representa as pessoas que não se deixaram contaminar pelo paganismo de Roma. Manteve sua fidelidade firme ao Senhor Jesus e à doutrina professada pelos apóstolos. E fez, juntamente com os demais genuínos crentes, oposição à apostasia que estava já crescendo naquele período. Então, esse elogio do Senhor Jesus é usado também para qualificar o próprio Senhor Jesus, que é uma fiel testemunha de Deus. Agora vamos indagar o seguinte: o Senhor Jesus fez alguma, diante dessa situação toda que predominava em Pérgamo, o Senhor Jesus fez algum tipo de repreensão aos integrantes da igreja lá? Sim. Mas interessante é que ele fala da seguinte maneira, no verso 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, a gente vê o seguinte: lá na igreja de Éfeso, como característica predominante, esses déspotas nicolaítas foram rechaçados com veemência. Porém, na igreja de Pérgamo, eles foram muito bem-vindos. Só lembrando que Balaão aconselha lá em Números 25, capítulo 25, seria bom que depois vocês dessem uma lidinha por lá, versos 1 a 3, Balaão aconselha o rei Balaque a atrair os israelitas para a idolatria. De que maneira? Provocando-os com mulheres moabitas, bonitas, como a Bíblia descreve, participando de festas sacrificiais pagãs. Então, o Senhor Jesus repreende essa igreja de Pérgamo por tolerar no seu meio aqueles que queriam recapitular essa estultícia, essa tolice de Balaão, ou seja, os próprios nicolaítas. E lembrando o seguinte, como curiosidade, que a palavra Balaão, em hebraico, significa mais ou menos destruidor do povo. E nicolaíta significa dominador do povo. Ou seja, uma correlação muito próxima. E essa situação vai ocorrer com muita intensidade no século IV. Lá, durante o primeiro concílio de Nicéia, que também foi o primeiro concílio ecumênico, assim chamado, porque
albergou representantes de diferentes lugares, de diversas tendências, no qual as primeiras doutrinas pagãs do mitraísmo, que é a adoração ao sol, representado posteriormente pela guarda do domingo, pela exaltação da hóstia, o aniversário do sol sendo chamado de Natal em dezembro, a doutrina do Deus Filho, tudo isso foi misturado a partir desse concílio ecumênico de Nicéia com a sã doutrina que vinha sendo trazida pelos apóstolos e seus discípulos. Então, o que a gente nota é que esse concílio, que ocorreu durante a era da Igreja de Pérgamo, tem muito a ver, ou podemos até exagerar aqui um pouquinho, tudo a ver com o próprio significado da palavra Pérgamo. Uma mistura maligna, uma amálgama de péssima qualidade. Daí por diante, surgiu a Igreja do Império, o chamado cristianismo do imperador Constantino. No verso 15, o Senhor Jesus reafirma que os integrantes da igreja em Pérgamo estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas, que ele odeia. Então, diante disso, que conselho e ameaça o Senhor Jesus faz à igreja de Pérgamo? Ele volta à palavra-chave de toda a mensagem: arrepende-te, pois, senão, em breve, virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, como a gente já viu lá na igreja de Éfeso, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus, provavelmente, com essa expressão, estava referindo-se aos presbíteros ou anciãos que se consideravam os donos da igreja, os governantes da igreja, e que queriam sobrepor-se com dominação estrita sobre o povo de Deus, à força, inclusive, principalmente, ensinando-lhes o que fosse de sua própria conveniência, e não a sã doutrina. Voltemos a lembrar, o nicolaísmo começou lá nos dias dos apóstolos. Lembrem-se, por favor, do que comentamos a respeito de uma personagem chamada Diótrefes, sobre a qual falamos bastante na reunião congregacional pretérita. Mas não foram aceitos pelos irmãos efésios. Rejeitaram, sim, com a veemência, a falsidade dos obreiros, dos falsos profetas e dos falsos mestres que emergiam a todo momento. Então, o espírito nicolaíta não teve sucesso na igreja de Éfeso, mas, a partir de agora, da era de Pérgamo, o nicolaísmo se enraizou e alastrou-se com grande força. E quais foram as promessas que o Senhor Jesus fez à igreja de Pérgamo? No verso 17 está escrito: quem tem ouvidos, ouça. De novo, a abrangência inclui a todos os que têm ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então,
Olha o paralelo que o Senhor Jesus faz aqui, maravilhoso. Olha a sabedoria plena da palavra de Deus. Enquanto as pessoas em Pérgamo estavam imersas, totalmente imbuídas de festas idólatras, explícitas, aquela promiscuidade toda, o Senhor Jesus promete o quê? O maná, o alimento do futuro banquete de Deus. O alimento simples, porém enriquecido com o amor de Deus, com o perdão de Deus, com a sabedoria de Deus. Então, Jesus está dizendo para o seu povo que irá proteger seu remanescente por todo o caminho, com a espada de sua boca. De modo que aqueles que não fizessem concessões aos ídolos e à imoralidade sexual generalizada receberão uma pedrinha branca, que é um certificado de que eles integram a nova criação e serão admitidos na festa a ser promovida pelo Senhor Jesus Hamashia no reino de Deus. Aí, amados irmãos e amadas irmãs, o que aconteceu? Diante dessas circunstâncias, Satanás, usando a sua tremenda inteligência maléfica e a sua estratégia deturpadora e destruidora, baseada na mentira, acrescentou algo mais no seu plano de ação destrutiva a partir da era de Pérgamo. Então, vamos recordar. A igreja de Éfeso, a igreja primitiva dos apóstolos, era a que mantinha as doutrinas mais puras, seguindo, em grande parte, digo em grande parte, assim, numericamente falando, a maioria das pessoas, fielmente as doutrinas dos apóstolos. E era considerada, de fato, a igreja do Senhor Jesus Hamashia, a igreja de Deus. Na igreja de Esmirna, nós vimos a maior perseguição, até então, aos seguidores do Senhor Jesus, a era dos mártires. Então, até a era de Esmirna, a estratégia principal de Satanás era perseguir, atemorizar, assustar, torturar e matar da maneira mais angustiante possível os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, tentando, e aí eu uso o verbo realmente tentar, porque estou falando dele, diabo, destruir a igreja com as armas do terror e da morte. Só que aí, o que aconteceu? A igreja, em vez de ser vaporizada, destruída, como se poderia esperar, pela intensidade da atuação destrutiva de Satanás, ela se multiplicou com muita força, em número de fiéis e na fortaleza da fé. Satanás detectou essa, para ele, anomalia, essa dificuldade, e fez um acréscimo tático. A partir de Pérgamo, ele se infiltrou, e isso ficou para sempre, até agora, na doutrina dos apóstolos, para corrompê-la. Já que não podia destruir da maneira acachapante, ele resolveu praticar a corrupção, deturpando-a por dentro. Ou seja, ele mesclou à igreja um emaranhado de paganismo e, aparentemente, parou a perseguição. E de tudo isso aí, dessa estratégia satânica, nasceu
o cristianismo constantino, ou constantiniano, como queiram. Ou seja, a partir da era de Pérgamo, a apostasia que já vinha acontecendo desde a igreja apostólica primitiva, a era de Éfeso, foi oficialmente estabelecida. Aquela apostasia que havia sido profetizada e está vigente com altíssima intensidade, com generalizada ocorrência até hoje. 5 minutos, irmão Eduardo. Muito obrigado, irmão. Então, vem a pergunta. Quando nós falamos que o diabo optou por introduzir a tática da deturpação, a igreja inteira do Senhor Jesus Hamashia foi corrompida nesse período? Vocês vão dizer, essa pergunta é óbvia, mas é preciso que seja feita, porque a resposta é peremptoriamente não. Muitos morreram para não negar a sua fé pura. Alguns, porque não foram tantos assim, que escaparam, fugiram para longe do sistema, para montanhas, para cavernas, para deserto, para lugares ermos, e sobreviveram como um remanescente que manteve a verdade intacta, a verdade que fora ensinada pelo Senhor Jesus Hamashia e pelos apóstolos. Se nós, neste momento, nós não vamos fazer isso aqui, eu não estou com ele aqui na tela, mas se nós lermos o credo apostólico, o legítimo, notaremos quanto ele é puro, contendo a verdade ensinada pelo Senhor Jesus Hamashia e pelos apóstolos. Ele não tem nenhum tipo de imperfeição, nem desvio da verdade da palavra de Deus. Não faz nenhuma alusão a um triteísmo ou a uma trindade, mas, por outro lado, afirma que o sempiterno Iá, nosso Deus Pai, é sozinho o Criador do céu, da terra e de tudo que neles há, conforme está lá em Gênesis 1, 1 e em Isaías 44, 24. E apresenta o Senhor Jesus Hamashia como homem gerado em carne, em Maria, como o Filho unigênito de Deus, seu Machia, seu enviado plenipotenciário. Mas, se a gente sugiro que o façam, para verem o escândalo que é, o escracho blasfemo que é, comparem o credo apostólico genuíno com o credo niceno-constantinopolitano, que é adotado e seguido à risca pela maioria das denominações religiosas. Eu não vou afirmar aqui por todas, porque não conheço todas, mas pela maioria. Na sequência, o nosso tempo já está terminando, mas vamos pelo menos começar aqui a abordagem da carta à igreja de Tiátira, ou Tiatira, porque essa é a carta mais extensa e também o período mais longo, a era mais prolongada pela qual a igreja de Deus passou. Então, a carta a Tiátira está contida nos versos 18 a 29. Vamos fazer breves comentários aqui nesse tempo que nos resta. A palavra Tiátira tem um significado impreciso, bastante amplo, mas qualquer um deles que nós adotarmos é pertinente
para prosseguirmos no estudo. Por exemplo, uma das acepções da palavra tiátira é um sacrifício de contrição, ou seja, aquele sacrifício pungente de arrependimento por pecados e pela ofensa a Deus, mas que a pessoa é constrangida a fazer. Pode significar também sacrifício contínuo ou permanente, sacrifício de trabalho ou de obras, e alguns dicionaristas dizem até que pode significar o perfume da aflição. Vocês veem que tudo está correlacionado. Esse período vai de 538 depois do Machia, que marca, como nós vamos ver, a consumação e o início da ascensão do mais vigoroso anticristo expresso da história, em 538. Com isso, nós podemos dar por encerrado o estudo dessa noite e fica para a próxima reunião congregacional a sequência do exame da carta a Tiátira ou Tiatira e, se for possível, o início das próximas cartas, dependendo da possibilidade. Encerramos, portanto, neste momento.